Olá, turminha! Vamos aqui dar início às aulas nossa de Estudos Amazônicos sexto ano. Vamos nos guiar pela a nossa apostila, tá? Da nossa escola e também aqui pelo nosso guia através da tela aí, tá? Nossa primeira unidade, como era no início, segunda avaliação. Nós iremos analisar aqui os primeiros habitantes da região amazônica, tá? Que eram os indígenas, e a chegada dos europeus, os portugueses. Analisando aqui o primeiro parágrafo, já deixei aqui bem claro para vocês, né? Estudar a chegada dos europeus. No segundo parágrafo, nós podemos analisar, analisando também as imagens que nós temos aí, a história da ocupação da Amazônia. Começa com os imigrantes asiáticos. Vieram do continente asiático e chegaram até o continente europeu. Continente americano. Tá? E aqui nós podemos analisar de como foi essa chegada. Lembrando que esses povos eles eram nômades. Eles viviam da caça, da pesca, da coleta de frutos. E nós temos o Estreito de Bering, um estreito entre ali o continente europeu, aí pega ali o continente americano. Aí nós temos a questão do nível do mar. Ele tem uma alteração, esse nível dele ele baixa, e com isso essas populações, essas sociedades nômades asiáticas, elas chegam até o nosso continente. Mas aí essa chegada dele nós iremos trabalhar mais em uma outra unidade. Agora nós estamos vendo que como eles viviam na Amazônia, a chegada dos europeus. Aqui nós temos em negrito, olha, desenvolveram a agricultura e viver numa mesma área de terra a sociedade indígena. Aqui a questão da agricultura é posterior, é depois, tá? No próximo capítulo aqui nós temos já no século XVI, quando os europeus atingem o rio Amazonas e encontram uma floresta habitada. Então por isso que é errado aquela questão que é sempre colocada, o descobrimento do Brasil. Isso não aconteceu. Nós já tínhamos aqui uma sociedade desenvolvida, com cultura formada, com modo de viver e assim por diante. Então nós temos no finalzinho aí, olha, durante a conquista e a colonização portuguesa desse território, baseada nas atividades de coleta de produtos naturais e agrícolas, as populações indígenas foram dizimadas drasticamente, sobretudo por causa das doenças trazidas pelos europeus. Então aqui nós podemos ver que o europeu ele já tinha uma, vamos dizer assim, o seu corpo, o seu sistema imunológico já era desenvolvido, e do indígena não. Aí sim ele começou a desenvolver anticorpos para determinadas doenças. Mas, assim, por várias doenças, o índio ele veio a morrer. E além da questão das armas de fogo, da violência. Tá? Então nós vamos aqui analisar, a partir da página 2, as fases paleoindígena. Aqui nesta fase que temos populações pouco numerosas, nômades, baseado na coleta de frutas e moluscos, na pesca e na caça. A fase arcaica, que é a fase da cerâmica. Eles começaram a fazer utensílios, jarras, formas de panelas, enfim, para terem ferramentas no cozimento de seus alimentos, na coleta de frutos,
no armazenamento de comida, de água e assim por diante. E nós temos os sambaqui, tá? Aqui significa montanha de conchas, são depósitos de materiais orgânicos calcários empilhados pelo homem ao longo do tempo que sofrem a ação do vento, sol e chuva, tornando-se fósseis. Ou seja, se tinha as tribos indígenas, as sociedades, então tudo aquilo que eles iam descartando do seu dia a dia, do seu alimento, principalmente restos de moluscos, de peixe, eles tinham um local. Então isso foi criando que montanhas de restos de alimentos, e hoje em dia são conhecidas como sambaquis. Tá? Na outra fase aqui do nosso material, nós temos há cerca de 5.000 anos pequenas povoações de horticultores, ou seja, o ramo da agricultura. Então aqui eles começam o que? A plantar, a cultivar, a criar. E aqui eles não vão ser mais nômades e sim sedentários. Eles vão começar o que? A se fixar no mesmo local para viver. Antes eles eram nômades. Acabava a água, acabava os frutos, acabava os peixes, os alimentos, eles procuravam outro local. Assim eles chegaram até o nosso continente. Tá? E temos aqui mais uma fase, a fase pré-histórica tárdia. Tá? Nós temos aqui o que? Desenvolveram-se as culturas dos construtores de aterros artificiais em áreas inundáveis, tesos. Na Amazônia, nós temos aqui o teso. Os indígenas, como eles tinham problemas com as inundações, com as marés altas, o que foi que eles fizeram? Eles começaram a construir teso, montanhas, tá? Eles o que? Aterravam determinados locais, que eram os aterros, né? Quando se tinha um determinado, vamos dizer, altura, uma determinada altura, ali em cima eles faziam suas aldeias, suas casas e assim por diante, tá? E quando essas águas, essas marés, elas diminuíam, né? O local de onde eles tinham retirado esse aterro, ali ficavam que a água, alimentos como tartarugas, peixes para o seu dia a dia. Então tudo era utilizado. Tá? Nós temos aqui a questão da arqueologia, uma ciência, uma disciplina, uma área que estuda essas culturas, essas sociedades. Se hoje em dia nós estamos aqui conhecendo um pouco mais sobre elas, é devido a essas áreas, a esses estudos. Tá? Continuando, nós temos aqui dois modos de cerâmica, a cerâmica marajoara e a cerâmica tapajônica. A marajoara, nós temos aqui desenhos, formatos, cores, e a tapajônica, nós temos aqui formas de rostos de pessoas e assim por diante. Então, são cerâmicas distintas de povos distintos. Tá? E para finalizar, nós temos aqui, olha, tipo um resumo. Ao longo de cerca de 250 anos de conquista e colonização portuguesa, muitos povos indígenas foram mortos pela arma de fogo dos conquistadores e, sobretudo, foram dizimados pelas doenças contagiosas trazidas pelos europeus. A varíola, sarampo, catapora, gripe, tuberculose e doenças venéreas. Foi o que nós vimos lá no início do nosso tema. Aqui nós temos Francisco Orellana, não só falando sobre ele, mas também outros desbravadores, pessoas que vinham com uma comitiva, muitos homens, escrivãos, pessoas que tinham conhecimento de mapas, e assim eles foram desbravando, foram conhecendo mais e mais e mais a floresta amazônica, como Vicente Pinzón, Francisco Orellana e Gonzalo Pizarro, ok? Aqui no finalzinho nós temos um link também para que vocês possam ver, analisar, para o embasamento, né, aqui do nosso tema, melhor para que vocês possam entender, né, mais um pouco, avançar mais sobre o nosso tema. No finalzinho nós temos também uma atividade. Primeira questão, vocês irão completar os espaços
A segunda questão, vocês aqui irão numerar, tá? Nós temos a terceira, vocês irão analisar as imagens que nós vimos aqui no nosso texto. Quarta e quinta questão, vocês irão responder o que elas estão pedindo. Então, pessoal, agradeço pela nossa aula de hoje, tá? Estamos dando início às aulas da atividade de estudos amazônicos. Obrigado e até a próxima.